também a questão da arbitragem, se você acha que interferiu no resultado também. Bom, primeiro, obviamente que jogar 75 minutos com a menos, é claro que prejudica a nossa equipe, né? Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? É uma coisa que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível, tentamos controlar o jogo e que sabíamos que íamos ter chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final do jogo, mas vitória do Bahia e temos que levantar a cabeça o antes possível e vida que segue. Vamos lá? Quem é o próximo? Jéssica? Bora, vai. Posso fazer, Felipe? Por favor, Lógico Dalfofo, da Flamengo TV. Felipe, agora já projetando uma segunda fase de outubro decisivo, queria que você enaltecesse a importância desse período da data FIFA. Bom, claro, precisamos desses 2-3 dias agora que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje, e muito importante assim ter esse descanso para a gente poder trabalhar vários conceitos, corrigir várias coisas que temos que fazer na nossa equipe para poder afrontar essa reta final que é muito muito dura e muito importante para a gente. Ainda o final da temporada vem pela frente e o melhor está por vir. Felipe, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre o momento do Flamengo, olhando para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, que perdeu 9 pontos, sendo que 3 empates em casa e ainda teve também essa derrota hoje. Como você vê o momento, a gente olha para a Libertadores também, os últimos 5 jogos apenas uma vitória. O futebol aplicado pelo Flamengo para você está sendo aquele melhor que você tem buscado? E agora o Palmeiras também na liderança. Bom, é um ano muito longo e obviamente que o futebol é momento, né? E são fases. Eu não vi a preocupação, sinceramente. Hoje vim muita confiança. Fizemos um grande jogo para mim, na minha opinião, contra o Cruzeiro. Fizemos um grande jogo contra o Estudiantes na ida. Como eu falei para vocês, não fizemos um jogo bom na volta. E cada adversário vai colocar suas dificuldades em cima do Flamengo. E o momento é esse. Hoje temos que digerir uma derrota dura aqui, né, em cima do adversário, uma derrota para a qual não contávamos, porque, como eu falei, estávamos muito confiantes e o time vinha num bom momento para fazer um grande jogo hoje contra o Bahia. E agora a derrota, claro, você vai olhar os últimos jogos, os números, e vai falar que uma vitória nos últimos 5 jogos. Mas eu vejo outras coisas, eu vejo como o time está jogando, como está se comportando no campo, a evolução que estão tendo alguns setores, alguns jogadores, e é o que eu falo. Hoje eu tenho que colocar na cabeça o que nós temos que melhorar em vários aspectos para poder colocar o time no trilho de novo. Felipe, aqui, queria que você falasse um pouco sobre o Samuel Lino. É um jogador que vem caindo muito de produção ao longo dos jogos. Hoje também teve um primeiro tempo ali muito abaixo, perdeu um gol frente a frente com o goleiro. Eu queria saber se, na sua concepção, sua experiência como jogador e agora como técnico, esse peso que tem sobre ele de ser a contratação mais cara da história, isso está afetando o desempenho do jogador, ou se existe algum outro fator externo que a gente aqui não sabe, para falar um pouco sobre e o que você pensa para tentar recuperar e tirar o melhor dele. Bom, hoje é difícil julgar o jogo de um jogador com 1 a menos, fez os 15 minutos do primeiro tempo, né? E ele teve que ajudar muito o Ayrton ali na lateral, com um jogador a menos, e claro que perde as forças talvez para poder atacar, mesmo assim conseguiu fazer suas jogadas, conseguiu tentar criar chances, e a chance que ele teve porque ele estava lá, né? E às vezes a linha é muito fina entre fazer o gol e não fazer, e infelizmente não fez, e depois que ele não fez o gol, acabamos tomando o nosso gol. Mas eu confio muito nele, a gente já sabe a qualidade que ele tem, o talento que ele tem, o tanto que ele se esforça, e questão de tempo, que ele coloca a cabeça no lugar. Hoje, repito, não dá para culpar, eu acho que o time teve uma postura muito boa depois da expulsão, todos lutando, todos dando o máximo pela equipe, e tanto é que, assim, Bahia criou muito pouco para fazer o gol, né? Fizeram o gol e ganharam o jogo, mérito deles, mas eu acho que o esforço que os jogadores fizeram a gente tem que falar. Felipe, Raíza Simplício da Globo Brasil e da revista Placar.
Qual foi a tua ideia ali no momento que você decidiu colocar o Wallace Young? Porque o Wallace é um menino que acabou tendo poucos minutos, né, depois do que aconteceu lá do pênalti perdido contra o Atlético Mineiro. Em alguns momentos ele ganhou aquela fama de ser um pouco esquentadinho, de provocador e etc. Ele acabou entrando no jogo, tomou amarelo, depois foi expulso também. Eu queria saber qual foi a ideia, se você já conversou com ele no vestiário, se os jogadores conversaram. O que você pensa agora daqui para frente para ele? Bom, o Wallace vem treinando muito bem durante muito tempo. É um jogador importante para mim no plantel. Já demonstrou a qualidade que ele tem. Mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Mas ele é muito novo ainda. Claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. É nesses aspectos que eu tenho que focar em melhorar a minha equipe, que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. É um jogador que tem um potencial muito grande, e eu pensei na entrada dele em velocidade, atacar espaço e principalmente tentar romper essa linha do Bahia, que estava fechada, com um jogador a mais. Eles estavam se fechando bastante, e eu acreditava que ele poderia abrir espaço para os outros jogadores também chegar de trás. Mas infelizmente aconteceu essa expulsão dele, aí sim complicou tudo. Mesmo assim, o time continuou dando a vida e dando o máximo até o final. Até mesmo criamos uma chance ali de bola parada para empatar o jogo no final do jogo, mas infelizmente não conseguimos. Felipe, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Com a derrota combinada, a vitória de virada do Palmeiras no clássico com o São Paulo no Morumbi, o Flamengo não depende apenas de si. O Palmeiras tem um jogo a menos e tem uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. Nesse sentido, até que ponto isso pressiona o Flamengo para esse mês que você falou, que é mais um mês decisivo, em que, além de tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda tem a preocupação com o Racing pela semifinal da Libertadores? Bom, sempre estávamos jogando com o status de líderes do brasileiro, e hoje agora somos perseguidores, né? Estamos atrás, como você mesmo falou, estamos atrás do Palmeiras, eles têm um jogo a menos, e agora nós temos que persegui-los. Tem muitos jogos pela frente. O Palmeiras acabou perdendo aqui também semana passada. Hoje fizeram uma vitória fora de casa. Eles vão ter que jogar contra nós, vão ter que jogar contra vários adversários que são difíceis. O campeonato é muito competitivo, e eu acho difícil que tanto eles como nós ganhamos todos até o final. Então, assim, como eu falo, o campeonato é para quem mantém mais a regularidade. Eu não tinha planos de ser gerente geral, porque eu achava que era impossível. Independente dos adversários que temos pela frente e da diferença de pontos que sejam. Eu acredito, eu confio muito no meu time, nos meus jogadores, e não tenho dúvida que vamos lutar até o final. Felipe, boa noite. Lorena Vinha do Mandato Esportivo. Você citou algumas vezes a questão do homem a menos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a arbitragem de hoje. Bom, eu, sinceramente, não é o meu trabalho. Esse é o trabalho de vocês, né? Eu vejo um rigor muito, muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo. Não sinto esse respeito, mas esse é o trabalho de vocês. Eu tenho que realmente focar em trabalhar esses aspectos de erros defensivos. Tenho que trabalhar o mental dos jogadores para que eles não me deixem expulso e deixem o time com 2 a menos. Esse é o meu papel. Então, é onde eu tenho que focar. Eu adoro sentar aqui e falar com vocês de futebol, falar tática, falar o que eu acertei, o que eu errei, e falar tudo, e falar dos árbitros cansa. Eu espero que se fale do que está acontecendo, se fale realmente, vocês façam um eco dessa diferença que está acontecendo de respeito no Campeonato Brasileiro. E o meu trabalho eu tenho que focar no que está ao meu alcance. Mas eu espero que vocês sim façam o trabalho de vocês. Felipe, boa noite. Pedro Paulo Catonha, do Coluna do Fla. Ainda sobre esse tema arbitragem, o Palmeiras é concorrente direto do Flamengo na briga pelo título brasileiro. E o jogo do Palmeiras foi bem polêmico. Gustavo Gomes fez uma falta para expulsão, Andrés Pereira também. Teve um pênalti claro para o São Paulo para ele fechar em 3-0. Enfim, o Palmeiras conseguiu a virada. Você acha que os bastidores do futebol
estão se falando muito fora, enfim, Leila Pereira, pressão nos bastidores. Você acha que o fora do campo e bola pode decidir o Campeonato Brasileiro? Essa pressão externa pode decidir a competição? Eu acho que se a diferença de erros é 80-20, claro que influencia no resultado final da competição. Esperamos que seja a diferença de erros uma margem muito pequena entre as três equipes, no caso, que estão brigando pelo título, e que o respeito seja mútuo em todos eles, né, pelo bem da competição. Todos vimos isso, e infelizmente eu tentei o máximo possível para os meus jogadores manter a cabeça, manter o foco no jogo, né, mas infelizmente tivemos uma expulsão ali no primeiro tempo que prejudicou muito o decorrer da partida e prejudicou um jogo que era bonito. Mais alguma? Não? Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu.